Hoje aqui, começando agora, mais um episódio da Arena Alta Performance, um espaço voltado para você, atleta. E hoje apresentando aqui comigo a honra, a minha amiga, minha parceira, Maria Albuquerque. Seja bem-vinda. Opa! Maria é Prazer. especialista em vendas e treinadora da ciência da felicidade. Isso aí. É um prazer estar aqui aprendendo junto, né, Marta? Sempre. E a gente hoje está com um super convidado, que a gente estava batendo um papo com ele aqui, e realmente tem coisas muito interessantes e muitas coisas que a gente não sabe que são dos bastidores do esporte. Isso é muito legal para a gente aprender, para ver também que para um esporte, para um atleta ter sucesso, não é só ele ter dedicação, ele ter tempo, ele ter uma alta performance. Ele precisa de todo o entorno, né, ao redor dele. Tanta coisa por trás, de tanta coisa por trás que a gente nem tem ideia. Então eu quero começar apresentando. Você me ajuda aqui, Maria, porque Vamos é lá. impressionante aqui. Ele, o nosso convidado de hoje, ele vem da gestão pública, ele começou na Sete Rio, na subsecretaria, na Secretaria, desculpa, de Transportes, chefe de gabinete da Secretaria de Trabalho e Renda do Rio de Janeiro, participou da produção de eventos de grande porte, como a reinauguração do Maracanã, a Copa do Mundo de 2014, Olimpíadas de 2016, subsecretário de Planejamento na Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, e hoje, recentemente, ele integrou o grupo do deputado estadual Rodrigo Bacelar, atuando como subsecretário e secretário de governo do Estado e chefe de gabinete da presidência da Alerj. Uau, hein? Quanta coisa que a gente tem hoje aqui para aprender. Caramba. Não é não, Maria? O que você está achando? Vamos apresentar? Um bastidor que a gente não conhece, não né? Não conhece, tudo novo. Com vocês, um prazer, uma honra de receber hoje aqui. Seja bem-vindo, Rafael Thompson. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. E a gente fala de alta performance, para falar do atleta, a gente não fala só da alta performance do atleta, né? A gente tem que falar do conjunto de ações e do conjunto de pessoas que compõem a carreira desse atleta. Exato. Então, esse papo vai ser muito legal. Eu queria começar, porque eu já estou curiosa. A parte da política é uma coisa que me gera muito interesse. Você começou, Rafael, tem alguém na família, ou você começou com essa paixão pela política? Da onde veio isso? Na verdade, não tenho ninguém da família que tenha alguma veia política, mas eu estou sempre, desde criança, envolvido na militância política, trabalhando com alguns partidos, mas nunca efetivamente trabalhando na política, né? Gostava de estar em eventos políticos, mas nunca tive esse trabalho efetivo. E aí, em 1998, quando eu entro para Sete Rio, a gente começa a tratar com vários políticos. Foi ali que você teve o despertar. E aí eu comecei a olhar e entender que a política é a ferramenta que pode ajudar a vida das pessoas. É isso. Né? Porque, assim, se você vira político e perde a necessidade de estar perto das pessoas, de poder usar o seu mínimo poder para poder fazer com que as pessoas melhorem a condição de vida, não tem motivo da pessoa estar na política, né? Então, assim, aí eu entendi lá de trás que estar dentro da política e trabalhar na política é o que vai fazer vai ser a ferramenta que vai abrir a porta que eu possa mudar a vida das pessoas e melhorar a vida das pessoas. Porque eu tenho uma filha de 8 anos e eu sou criado no Rio, sou nascido na Ilha do Governador, morei a vida inteira na Ilha do Governador. Depois, na adolescência, joguei basquete no Tijuca. E aí comecei a andar pelo Rio e quero que a minha filha seja criada no Rio de Janeiro. Quero que ela viva numa cidade melhor, quero que ela viva com uma estrutura melhor, com segurança melhor. E saber também que você está querendo contribuir para isso. Exato. E o meu trabalho hoje pode propiciar isso para ela, mas não só para ela. Porque o trabalho que eu tenho feito repercute na vida dela, sim, mas vai repercutir em todas as outras crianças que podem ter acesso a coisas que não tinham até pouco tempo atrás. Agora, uma pergunta, Rafael. A vida política, ela demanda muito tempo. Como é que você consegue conciliar entre dar atenção para a família e ao trabalho, que é uma paixão de realmente querer fazer diferença para as pessoas? Mas como é que você consegue conciliar? Não deve ser fácil. É muito difícil. Assim, eu sou casado há 12 anos e a minha esposa é uma grande parceira, porque ela entende que a vida política
você que trabalha com política, e eu nunca fui candidato, eu sempre trabalhei no bastidor, eu sempre fui o cara que tirava a ideia da cabeça, botava no papel e do papel para execução. Pra prática. Né? Então, assim, isso demanda tempo, ainda mais com o poder público, com a legislação muito complicada que a gente tem no país. Mas ela sempre foi muito parceira porque ela sabia que eu saía cedo, que eu chegava tarde, mas eu sei muito separar, porque eu tenho que ter um horário para minha filha, para minha esposa, porque elas precisam disso e eu sou o alicerce da família. Então, assim, eu entendo que tem uma hora que a gente precisa desligar e dar atenção... equilibrar de verdade. Exato. E uma coisa interessante, outro dia ele estava de férias e eu encontrei com ele e a filhinha, ela virou para mim e disse assim, meu pai, onde você estava levando a praia? Ela, tava. Eu falei, meu pai está me levando à praia. Então, como isso você ter tem qualidade, uma né? significância para ela, a presença dele, saber que o papai está trabalhando, mas o papai tem tempo para mim também. Verdade. E o outro ponto que eu acho que para a gente ter sucesso em qualquer carreira, se o teu parceiro não compra a ideia com você, fica difícil de você caminhar. Muito. Não, e assim, eu tenho que agradecer muito a minha esposa, porque desde que eu a conheci, ela já sabia, eu já trabalhava com política, mas ela entrou na mesma sintonia, ela está sempre me dando força, me orientando e dando aquela palavra de ânimo. Porque muitas das vezes na política a gente passa por circunstâncias, né? Porque você acha que dá para fazer. Porque aí não depende só de você. Exatamente. E aí a gente pensa em desistir, pensa em largar tudo. Só que aí vem a pessoa que gosta de você, a pessoa que quer o seu bem, sabe que você está dando o seu melhor, e aí faz com que você consiga repensar tudo, refletir e seguir o caminho que tem que ser seguido. Que bacana. Rafael, trazendo um pouquinho até essa parte do pessoal, você falou que não foi nada que veio da sua família. Falando um pouquinho de formação, né? Até para poder entender como é que foi que veio essa sua caminhada para a gestão pública. Como é que foi sua formação? O que você... Eu sempre tive a vontade de me especializar em gestão pública. Então, eu fiz a universidade na parte de gestão, de tecnologia na gestão, para poder levar isso para fazer com que as pessoas possam ter acesso de uma forma mais simples aos serviços que o Estado e os municípios fazem. Isso aí vem desde lá de trás, antes mesmo de eu concluir a faculdade. Eu já tinha sido subsecretário e depois secretário de transporte em São Gonçalo. E depois de 20 anos em São Gonçalo, a gente fez a primeira vistoria dos ônibus, que não existia na cidade. E a gente fez a vistoria que causava um transtorno danado. Naquela época, em 2003, os ônibus de São Gonçalo, a roda saía na rua, o ônibus quebrava toda hora, a população sentia na pele não ter o ônibus para usar. E aí eu cheguei lá, eu tinha 23 anos na época, aí eu cheguei lá e falei assim, olha, para a gente fazer isso, a gente tem que usar os fiscais para a gente melhorar a condição. As empresas têm passageiros, mas precisam melhorar a condição dos... Só uma pergunta, Rafa, no que você está falando. Você deve ter encontrado muita resistência. Muita. Porque é difícil. Imagina um menino de 23 anos... Quem é você, com né? uma ideologia, querendo realmente trabalhar. Muito, mas aí eu encontrei, na época, uma prefeita disposta a comprar esse barulho, como a gente fala, né? Porque ela é uma pessoa que queria efetivamente se doar para o município e queria fazer melhorar a gestão. E queria sair em principalmente, e a gente sabe que é muito difícil, não tem dinheiro para tudo, né? Então a gente precisa contar com a parceria da iniciativa privada para que eles percebam que quanto melhor for o serviço, melhor a quantidade de pessoas vão utilizar, mais lucro eles vão ter, menos dinheiro vai precisar o poder público reinvestir. Então, assim, aí a gente conseguiu... um ganha-ganha, mostrar o ganha-ganha, né? E aí a gente conseguiu fazer a primeira vistoria em mais de 20 anos. E, assim, isso foi o marco na gestão na cidade, porque nunca tinha tido. E aí, a partir daí, eu vi que esse é o caminho de olhar a gestão e olhar a transparência. Olhar a tecnologia hoje gera transparência. Gera a velocidade que se faz necessária na vida do cidadão, mas ao mesmo tempo gera transparência para não ter aquela história do jeitinho brasileiro, né? Porque, pô, isso está me gerando a dificuldade. Aqui é tudo transparente. Vai lá, o governo do estado implantou o sistema eletrônico de informação. Hoje é todo auditado diariamente. Você tem acesso a todos os processos.
a não ser os sigilosos por determinadas circunstâncias que diz a lei, mas o restante, você sabe a tramitação. Quem respondeu, quem cotou, quem contratou, quem pagou, quem mandou assinar. Então, assim, isso foi fazendo com que a gente conseguisse melhorar a gestão, desse mais visibilidade. E aí, quando você melhora isso, também, né? a população olha de um jeito diferente. As empresas têm, né, geram uma credibilidade para as empresas que estão investindo, enfim. É isso. Então, assim, a gestão foi, desde jovem, foi muito presente na minha vida. E aí eu fui só me aperfeiçoando para tentar melhorar, e eu tento melhorar a cada dia. E quando é que veio o esporte? Quando é que você começou a trazer o esporte para dentro disso? O esporte vem de família, porque minha família sempre teve vontade e sempre disputou. Meu irmão foi campeão brasileiro de polo aquático. Meu pai jogava futebol muito tempo. Sempre tem alguma história, né? Sempre, sempre. E eu acho que toda história, posso estar errada, mas toda história de sucesso, quem vem do esporte já tem uma disciplina, um foco, uma determinação diferente de pessoas que não têm isso na veia, né? De família. Verdade. É óbvio que a gente precisa de valores, né, cristãos, ou cada um dentro da sua religião, valores morais, éticos, mas o valor do esporte, né, do que o esporte traz para agregar na vida faz toda a diferença. Muita. E isso você traz de família. E aí eu participei de muitos times de basquete. E aí você tem vários tipos de pessoas, como você tem na sociedade, né? Você tem o negro, você tem o índio, você tem o branco, você tem o filho do papai, você tem o garoto que é da comunidade que vai lá jogar, não tem o tênis. E aí você começa a dar valor a um monte de coisas que eu com 12, 13 anos não dava, né? Vindo de uma família de classe média, minha mãe foi vice-reitora da UFRJ, não me faltou nada na criação, na minha formação, mas a gente passa ao lado da complicação, você vê né? a vida de uma outra forma. Diferente. De uma outra forma. Quando você vai para socializar no local que você tem, por exemplo, um morador do Morro do Salgueiro que joga com você, que mora na Marise Barros, na Tijuca, você está no mesmo time e depende dele para ganhar o campeonato. Então, assim, isso te aproxima da vida real, né? Te obriga a aprender a se comunicar bem com ele, né? E a vida real, te traz para a vida real. O mais importante ali não é o tênis novo que você vai ter. Isso. É você correr pelo teu amigo e teu amigo correr por você. Não, e ver que normalmente nessas comunidades eles têm uma garra e uma raça que assim, eles sabem o que eles querem, às vezes estão mal alimentados, né? Mas assim, estão ali pelo prazer, e se doam. Verdade. Né, Rafael? Isso é muito bacana. E o legal dessa construção de esporte na infância é porque você agrega muito, né? Porque você tem, além dos atletas, você tem as famílias. E aí você passa um ano jogando com aquele time, né? Você passa por causa da idade, você passa um ano jogando com aquele time. Então você conhece o pai do outro, a mãe do outro, você vai para casa de um, vai para casa de outro. Então assim, você começa a socializar com as pessoas. E isso faz com que as crianças amadureçam. Porque hoje, principalmente hoje com o advento do celular, né? Com o smartphone, as crianças hoje são muito introspectivas, são muito para dentro. E é isso que eu levo para minha filha. Você tem que fazer esporte, porque o esporte é o que vai te fazer interagir com as pessoas. A internet hoje é muito fria. Você conhece a pessoa, mas você não tem a proximidade dela, você não tem o sentimento dela. Não tem. Eu contribuo com um sensei de judô, que ele trabalha com crianças, assim, faz um projeto social super legal. E eu vejo que vira uma grande família. Muito. Porque um se preocupa, olha, o fulano, o pai abandonou. Então, ele está triste. E eles abraçam. Então, mesmo que as circunstâncias são pesadas. Verdade. Né, Rafael? E um abraça o outro e vira uma grande família dentro do esporte. Eles têm apoio, apesar de todas as circunstâncias adversas que eles têm no dia a dia. Isso é muito legal. Agora, uma pergunta. Você trabalha com alguns projetos sociais que eu vi aqui. Trabalho com vários. Conta pra gente, Rafael. Na verdade, em 2015... eu fui chamado a ser subsecretário de esporte do Estado, com a missão de fazer e ajudar a organizar a Olimpíada Rio 2016. E aí, em 2015, a gente inicia um projeto no governo do Estado que chamava Jogando Junto. O que era isso?
esse projeto era a gente trazer os grandes atletas, referências de caráter e referência no esporte, para que eles pudessem participar e oferecessem a sua imagem para os projetos sociais do governo do estado. E aí a gente conseguiu fazer isso com um grande êxito, com o José Aldo, com os irmãos Nogueira, com o Leonardo Moura, o jogador que foi do Flamengo, e vários outros atletas. A gente fazia a contratação do instituto deles e eles se disponibilizavam os horários para montar uma metodologia específica para treinar os jovens. E aí, a única coisa que a gente exigia era que esses atletas, essas crianças, estivessem estudando. Então, assim, Era um incentivo ao esporte Exato. e ao estudo escolar. Exato. Né? E assim, e aí a gente atrelava uma coisa a outra. O professor tinha a obrigação de trazer o boletim da escola e ver se o boletim previa a frequência de 80%, que é o que diz a legislação, e se ele performava na escola. E se não performasse na escola, dentro de cada núcleo desse, a gente tinha uma psicóloga ou um psicólogo que fazia esse acompanhamento. Por quê? Porque aí você conseguiria... Porque assim, isso acontece na vida de todo adolescente. Porque às vezes a criança não performa porque tem alguns problemas. Claro. Ali. Tá passando por alguma coisa, né? Não dá para abandonar. Mesmo que não performe, tem uma psicóloga ali. Isso é bacana, porque traz a oportunidade da criança. Exato. Fala, Rafa, e o mais importante nessa história, na minha opinião, é você dar a oportunidade de alguém de fora escutar essa criança. Porque muitas das vezes ela não está performando na escola ou no projeto social porque ela tem um problema familiar, ou o pai bate na mãe, né? Você tem o pai abandonou. O pai tá preso e a mãe é alcoólatra. Então, assim, a gente tem várias experiências disso e a gente consegue identificar, conseguiu identificar nesse período várias circunstâncias que a gente ia tratando cada caso como um caso, mas ao mesmo tempo a gente começa a entender que isso é fundamental para a criança. Por quê? Porque o jovem, com a imaturidade que a idade tem, né? Muitas das vezes, você joga muito futebol. E aí o garoto foca a jogar 10 horas por dia o futebol e esquece a escola. Mas o futebol ou qualquer outro esporte vai depender da sua competência, do seu físico e também da sua sorte. Né? Então, assim, só que você não pode abandonar o que é a educação, a tua formação, para o certo pelo duvidoso, Com né? certeza. Então a gente cobrava muito isso, porque tinha garoto que queria ficar na escolinha do Léo Moura de futebol 10 horas treinando e não queria ir para a escola. Aí a gente tirou ele da escolinha para ele voltar para a escola para fazer a aula de português, de matemática, para quando ele estivesse performando, aí sim voltar ao futebol. Eu vejo uma realidade também que às vezes os próprios pais incentivam a criança a ficar no treino porque é a única oportunidade que eles têm de melhorar de vida. É a aposta deles. Além de dar uma sobrecarga à criança, a criança até gosta porque é esporte, mas não tem nem ideia daquela sobrecarga. Verdade. Porque isso que o Rafael falou é fundamental. Não é só habilidade, não é só treino, tem o fator sorte, tem o que vai ser uma pessoa que tem uma capacidade, que tem a qualidade, a oportunidade de estudar, ela vai fazer diferença no mercado. Em algum momento. Assim, a gente, num projeto social, a gente não quer achar o novo Neymar. Se a gente achar, é maravilhoso. Sensacional. Então. A gente quer formar cidadão. Porque a gente quer que esse cidadão, esse jovem ali de 13, 14 anos, não vire o aviãozinho na favela. Perfeito. Não seja o garoto que vai soltar os fogos. Você quer salvar vidas, né? Para poder avisar que a polícia está chegando na favela. Então, assim, a gente quer que ele saia, vá para casa, estude, daqui a pouco passe num concurso, ou daqui a pouco vire atleta e consiga performar como atleta. A gente tem vários casos como esse. Mas, assim, hoje... Tem algum em especial que você queira contar? O Vinícius contar? Júnior, por exemplo, o Vinícius Júnior saiu de uma escolinha que começou o Estado a fazer e depois o Flamengo assumiu. O Vinícius Júnior, jogador do Real Madrid, começou na escolinha de futebol em São Gonçalo. E tem vários. A Rafaela Silva, por exemplo, a atleta olímpica, campeã olímpica. Conta essa história do judô que você contou pra gente. A Rafaela, ela é oriunda da Cidade de Deus, inclusive até hoje a família dela tem casa na Cidade de Deus. Ela não mora mais, mas a família toda mora. Ela foi campeã olímpica em 2016, mas ela, antes de ser campeã olímpica, em 2012, ela perdeu a Olimpíada. Né? Ela perdeu por um golpe ilegal que se questiona até hoje, mas foi uma decisão que foi tomada e ela aceitou. E entraram nas redes sociais dela, ofendendo, fazendo ofensas racistas, enfim.
E ela pensou em desistir. E ela é um talento fenomenal. E aí era de um projeto social que o governo tinha feito. E aí ela foi descoberta pelo Geraldo Bernardes, que na época era o técnico da seleção brasileira. E o Geraldo Bernardes virou para ela e falou assim: olha, menina, você tem tudo para ser da seleção brasileira, mas eu preciso que você treine e vá para a escola. E aí ela falou: mas eu não gosto da escola. Aí ele falou: mas você só vai ser da seleção se você treinar. Se você for para sua escola fazer o seu português e sua matemática. Sabe por quê? Porque quando você for campeã olímpica, você vai poder dar entrevista em português, em inglês, em espanhol, porque você vai ser demandada disso. E aí ela, olhando, assustada, acreditou e seguiu as orientações dele. Você vê que às vezes uma orientação muda a cabeça do atleta porque ela viu a importância, né? Porque ir para a escola... futurologia, né? Você viu lá na frente, né? Isso aí. E aí ela conseguiu dar a volta por cima. Em 2016, no Rio, foi campeã olímpica. E agora, em 2024, é a representante do Brasil na categoria dela para tentar a conquista do bicampeonato olímpico. No esporte feminino brasileiro, nenhuma mulher, né, nenhuma pessoa conseguiu ser bicampeã olímpica, a não ser as meninas do vôlei, mas individual nenhuma Só conseguiu ela. ser. Então ela agora tem a chance, ela e a Mayra Guiar tem a chance agora de conquistar o bicampeonato olímpico. Mas lembrando que ela é oriunda de projeto social do governo na Cidade de Deus. Hoje, por exemplo, a gente tem um projeto maravilhoso que a gente montou com o José Aldo, do MMA, lá na Comunidade da Maré. Né? E a gente fala da Comunidade da Maré, a gente fala muito sobre violência, sobre ocupação do tráfico. Né? É o que sai de lá, né? Exato. E hoje, lá, a gente tem 600 alunos. Caramba, 600 alunos tendo aula de judô. Na comunidade do Conjunto Esperança, no Complexo da Maré, são 600 alunos que a gente dá alimentação, kimono novo, o tatame todo novo. Eu participei agora no final do ano. Isso tudo com apoio do Estado. Tudo com apoio do Estado. E uma coisa que a gente estava conversando aqui antes, que muitas coisas a gente nem sabe. Que o Estado verba, apoia, né? a verba. Fala pra gente, Rafael, que é importante as pessoas terem... Claro. Porque não é divulgado, não é né, divulgado. Marta? As Pelo pessoas menos falam a gente não muito, sabia. as pessoas falam muito do investimento na Olimpíada, né? Que foi um investimento muito grande, alto. sim. Mas o investimento foi grande para realizar as arenas, né? Para realizar onde seriam jogados os jogos efetivamente. Mas, ao mesmo tempo, foram feitos outros planos de vários projetos esportivos em comunidades para que a gente consiga formar os atletas. E na época, a gente conseguiu pegar essa legislação que tinha e conseguiu juntar e consolidar para fazer algo que fosse efetivo. Né? Porque, assim, a gente conseguia ver o orçamento do Estado e a gente sabe que o orçamento do Estado tem suas prioridades e como deve ter. Né? A saúde, a segurança, a educação. Isso tem que ser prioridade porque isso é o que afeta a vida das pessoas diretamente no dia a dia. Né? Mas o esporte não pode ficar ao largo porque... senão você começa a não ter a formação do caráter do cidadão. O caráter do cidadão vai ser formado pela escola, pela família e pelo esporte. Né? Essa tríade faz com que você forme o cidadão muito melhor lá na frente. Se alguma dessas falhar, pode ser que lá na frente ele não tenha uma performance tão importante como a gente gostaria que tivesse. E aí a gente conseguiu, em 2016, no ano da Olimpíada, fazer uma mudança na legislação. A legislação do Estado do Rio de Janeiro hoje é a mais moderna do país, com relação à lei do Rio de Janeiro, com relação à lei de incentivo ao esporte. A lei de incentivo ao esporte nada mais é do que o governo abre mão de receber o imposto, o ICMS, para que as empresas possam patrocinar projetos esportivos ou culturais que façam efetiva resolução para as pessoas na ponta. Então, assim, por exemplo, a gente tem grandes projetos. É uma forma de incentivar. Grandes projetos, por exemplo, o Rio Open de tênis é um projeto incentivado pelo Estado. O Estado um patrocínio de 14 milhões de reais por ano. Mas esse projeto, ele não encerra na uma semana que tem o Rio Open. O Rio Open mantém, durante o ano inteiro, 2 escolinhas de tênis, uma na Lagoa e uma na Rocinha, pagando tudo, pagando salário de professor, pagando a bola, fazendo a manutenção da quadra. Isso tudo está no escopo do projeto.
Olha E, só. e aí a mudança da legislação foi para isso, porque antigamente o patrocinador, deveria fazer o investimento do dinheiro de marketing dele. Mas muitas das vezes o patrocinador falava assim: olha, eu não vou botar meu dinheiro de marketing nesse projeto porque eu não falo com o meu Com o meu consumidor. público. Por exemplo, o Santander, ele não vai falar com o consumidor do tênis, porque o Itaú sempre patrocinou o tênis. Então, não é a vertente deles. Só que a visibilidade que o projeto dá, para ele interessava. Mas se ele tivesse que botar dinheiro de marketing direto, não interessava. Não- Ele preferia contratar um comercial numa televisão que ia dar mais retorno e mais visibilidade para Para ele. ele Ele do ia que o ter lá projeto social. 4, 5 milhões de pessoas vendo numa TV aberta o comercial dele, e no campeonato de tênis ia ter 60 mil, 70 mil numa TV esportiva fechada. Então ele falava: não quero colocar. E a gente começou a identificar isso, e aí falando: a gente precisa tirar essa contrapartida e colocar essa contrapartida por dentro do projeto. E aí, quando o patrocinador pagar, esse não tem que ser uma incumbência do patrocinador. Tem que ser uma incumbência de quem executa o projeto. Claro. Porque quem executa o projeto tem que tirar do seu bolso e oferecer oportunidade para as pessoas que precisam. Né? E aí a gente conseguiu tirar essa projeto já vai contrapartida. abranger isso, né? Na hora que você faz a aprovação desse projeto pelo patrocinador, já tem uma verba destinada para que você consiga atender a população carente. Agora, uma dúvida, Rafael. Isso tudo para vocês conseguirem, assim, vocês têm a ideia, né? Vem a ideia, assim, para ela começar a realmente a funcionar. Como é que é esse trâmite todo? Como é que é fácil? Muito simples. É simples? Você É, consegue muito realmente simples. ter a ideia, planejar e Muito colocar em simples. execução? O governo do estado, há 1 ano e meio atrás, começou a consolidar toda a sua parte de tecnologia da informação num um portal único. Esse é o site do governo do estado, que é o GovBR, e esse projeto, hoje você consegue, para fazer o seu projeto incentivado, você entra lá, digita Projeto Incentivado Esporte. Você vai direto no link na Secretaria de Esporte, e aí lá já tem todos os formulários que você deve preencher, já tem todas as orientações de documentação que você precisa ter, e tem toda a legislação pertinente ao que você está pleiteando. A partir daí, você pega isso, dá entrada de forma online no projeto, e esse projeto vai para uma comissão Quer dizer, fica fácil para você conseguir. Exato. Isso. E é uma comissão que tem representantes de vários segmentos. Porque quando foi feito lá em 2016, a gente entendeu que precisava ter mais do que o poder público dentro. Por quê? Porque se você pega, por exemplo, 10 milhões de reais e bota no campeonato de futebol, no Campeonato Brasileiro, não faz diferença nenhuma. Se você pegar 10 milhões de reais e botar em projeto social, transforma a vida de muita gente. Só que, ao mesmo tempo, a política faz com que você acabe investindo onde é mais fácil, onde o retorno de política, maior, o retorno político melhor. é maior. Né? Então, assim, aí, por exemplo, por que a gente criou essa comissão com mais gente que não seja do poder público? Para que as pessoas tenham noção, na hora da aprovação, se aquilo vai representar um benefício para as pessoas. Para a população, perfeito. Né? Então, assim, dar 10 milhões para o Campeonato Brasileiro não significa nada. Mas se você pegar isso e transformar em vários projetos sociais, seja lá de modalidade que for, nas comunidades ou em clubes de menor monta, você vai gerar mais impacto e vai gerar mais resultados, entendeu? Então, hoje tem presidência do Sindicato dos Atletas, são 2 pessoas da sociedade civil com notório saber no esporte. Assim, foi membro da comissão um grande professor, foi técnico da Seleção Brasileira de Polo Aquático, Raul Amaya. Ele foi da comissão comigo. Eu o convidei, ele foi técnico da seleção em 4 Olimpíadas e é uma grande referência no esporte e foi o presidente da comissão na minha época, porque assim, a gente queria dar transparência nessa aprovação e queria que impactasse as pessoas mesmo. E realmente, né, Rafael, quando você fala isso, muitas vezes quando a decisão fica muito no âmbito político, sem querer, você acaba perdendo essa visão da diversidade. Quem está de fora, não, olha, isso aqui vai impactar uma quantidade, a população, né, Marta? Então, trazer outras pessoas ajuda muito. Puxando um pouquinho agora para a Olimpíada, né, que antes a gente conversou muito sobre isso, eu queria que você falasse um pouquinho, Rafa, sobre esses bastidores que a gente nem imagina, essa complexidade que você falou, até da preparação.
Quando eu assisti alguns jogos, você não imagina o que está por trás. Eu queria que você trouxesse algumas curiosidades, como, por exemplo, o tênis de mesa, O para do você... Cielo, do andar que ele precisava Exato, ficar... coisas que a gente nem imagina que um gestor, alguém que está ali por trás, precisa pensar. Não é simplesmente pegar um atleta e falar, olha, você vai ficar aqui nesse prédio no andar tal. Olha, aqui você tem que preparar. Não. Qual a complexidade? O que você traria para Eu a gente? acho um outro fator também, Maria, é trazer para o público em geral esse despertar que a gente não tem nem ideia do que precisa e do que acontece para aquele atleta ali conseguir um resultado, Uma alta uma performance. Isso eu nem sabia que existia. E olha que a gente vive no esporte e não sabe. Verdade. Então, como é que é? Explica pra gente. Em 2014, a gente já teve a Copa do Mundo aqui no Rio de Janeiro, né? E a gente veio do 7-1, que não foi bom, mas a gente... Inesquecível 7-1. A gente organizou a final da Copa do Mundo, foi no Maracanã, e foi um grande sucesso, a população abraçou de uma forma maravilhosa. Mas comparar a Copa do Mundo com a Olimpíada é muito diferente. Porque a Copa do Mundo você tem os maiores atletas e os maiores salários do mundo, né, do esporte, porque o futebol é jogado no mundo inteiro, são os maiores salários. Mas você traz a especificidade de cada esporte, que é diferente, né? Então, assim, e aí em 2015, a gente nunca tinha feito na América Latina uma Olimpíada. Foi um desafio para todos nós. Tudo novo, né? Tudo novo. Porque não tem um embasamento tudo novo. Anterior para saber. Eu tinha ido a Londres olhar a preparação enquanto a gente estava... Porque o Rio foi eleito em 2009 e em 2012 a gente foi a Londres para acompanhar e trabalhar no bastidor para entender como funcionava. Mas é totalmente diferente você ser assistente do que você ter a obrigação de fazer, né? De executar. E dar certo. Exato. E aí, em 2015, a gente colocou na cabeça que a gente precisava fazer os eventos testes, aí fizemos 17 eventos testes, e que a gente precisava errar para aprender, para chegar na hora da Olimpíada, que era o que valia, mesmo não ter erro. E aí a gente amadureceu muito com isso, porque você vai vendo a especificidade de cada um dos esportes, dos atletas, o que eles mais gostam, o que a gente pode fazer para agradar, porque, na verdade, a Olimpíada nada mais é porque um jeito de confraternizar os países. Né? Você tem uma disputa, que é uma disputa sadia, que é do esporte, para ver quem é o melhor do esporte, mas, ao mesmo tempo, você tem um congraçamento de forças. Né? Você tem pessoas que vêm aqui para se divertir, para conhecer o país, e era hora da gente divulgar o país da melhor forma possível, da forma profissional, de trabalho, mas, ao mesmo tempo, da forma acolhedora, como o carioca é, né? Da forma organizada como a gente consegue ser. Trazer uma imagem positiva. Exato, e fazer com que as pessoas saíssem daqui e falasse assim, nossa, eu vou voltar para o Rio, porque esse lugar é maravilhoso mesmo. E a gente conseguiu isso. Na época, em 2016, o Rio de Janeiro recebia 2,5 milhões de turistas por ano. Hoje o Rio de Janeiro recebe quase 7 milhões. Mas isso graças a esse trabalho que foi feito desde lá de trás de construção da imagem. Óbvio que a imagem do Rio ainda é muito atrelada à violência, que o governo vem trabalhando para melhorar isso, mas o trade turístico sabe que não é 100% do tempo. E a gente precisa mostrar que a gente é competente para fazer as coisas, para que as pessoas possam vir aqui consumir, utilizar dos nossos espaços para conseguir melhorar. Então, assim, aí a gente conseguiu fazer esses eventos testes e tem grandes curiosidades, né? O evento teste, por exemplo, como você comentou, do tênis de mesa, a gente não tinha a menor noção. A gente fez o tênis de mesa no Rio Centro, que é um galpão que todo mundo já fez evento, todo mundo já conhece o Rio Centro, né? Mas imagina o galpão do Rio Centro sem passar nenhum vento. A gente teve que fazer o galpão do Rio Centro... Que desafio! Não ter circulação de ar. Porque como a bolinha é muito leve, qualquer circulação ou rajada de vento que acontecesse atrapalhava os jogadores. Então a gente foi vedando as portas todas. Aí a gente teve que fazer um período que as pessoas não podiam sair da quadra porque tinha que abrir a porta. Então a gente foi adaptando para poder fazer Colocando regras, né? Colocando regras. Aí, por exemplo, você tem uma temperatura que você tem que colocar... E só na prática. Só na prática. Porque assim, você tem um caderno de encargos, mas no caderno de encargos ele não sabe que aquela porta, por baixo da fresta da porta, passa um ar que vai interferir. Então, assim, ali que a gente vai entender como funciona. Ao vivo e a cores. E aí a gente conseguiu entender a demanda de cada um.
Por exemplo, a gente fez um grande evento teste, que foi da Paralimpíada, que foi o basquete de cadeira de rodas, que já tem uma complicação, que é o transporte, né, das pessoas, a acomodação, porque que é diferente. Os hotéis não eram adaptados à época, né? Então, depois fizeram um grande investimento nos hotéis para que diversos quartos e banheiros fossem pudessem adaptados. ter acesso. Todos eles. E a grande maioria na Barra, na região da Barra, Zona Sul e Barra, já é adaptado por causa da Olimpíada. Então, ou seja, a população deficiente, como pessoa com deficiência, já teve um benefício, porque vai conseguir acessar de uma forma mais confortável. Fácil e confortável. E aí a gente conseguiu levá-los, só que na época, uma delegação, que era a delegação principal, que foi campeã paralímpica depois, que era dos Estados Unidos, não conseguia treinar num determinado horário por causa do calor. E aí a gente conseguiu fazer a modificação do horário e conseguiu fazer com que elas treinassem. Mas aí os jogos a gente teve que trocar, porque eram os jogos na parte da tarde, porque eram eventos testes. A gente não queria gastar muito para fazer os eventos. A gente passou os eventos para a noite, para diminuir o calor que elas estavam enfrentando, porque a gente tinha russos, tinha croatas, tinha suecos. Que nem estão acostumados, né, que não estão acostumados com o calor do Rio de Janeiro. E aí a gente foi adaptando para poder propiciar a melhor experiência para aqueles atletas, né? E aí a gente brincava com algumas atletas e falava assim, olha, o Rio é sempre assim. Na Olimpíada, na Paralimpíada, quando tiver o jogo 2 horas da tarde, vai estar nesse calor. Então, eu acho melhor você treinar agora. Né? Aí elas brincavam com a gente. Então, assim, foi um clima maravilhoso e que a gente aprendeu muito para que em 2016 a gente conseguisse executar como foi. Sim, o maior desafio que eu entendo que a gente passou à época foi a partir do transporte, mas não o transporte dos atletas, porque isso foi muito bem organizado, mas o transporte do cidadão brasileiro, do estrangeiro, para chegar na arena. Então, assim, o trabalho que foi feito com o prefeito Eduardo Paes, com os BRTs, funcionando de forma gratuita e chegando muito próximo da onde é o Parque Olímpico, isso foi fantástico, viabilizou a chegada de todo mundo, funcionou maravilhosamente bem. E assim, o brasileiro tem aquela fama de ser o cachorro vira-lata, né? Que olha que o seu sempre é o pior, o lado de fora é o melhor. A gente conseguiu entregar a Olimpíada com a maior quantidade de visitantes e ingressos vendidos na história. Mas ninguém sabe disso. Olha que importante. É o que você falou, né, Rafa? A gente se pega com um problema. Verdade. Aí você vê alguma coisa que não e fala a magnitude. E assim, só o que a gente forneceu de alimentação para os atletas, aí eu falo governo, prefeitura e COB, e junto com o Comitê Olímpico Internacional, dava para abastecer uma cidade do interior do estado do Rio de Janeiro por um mês inteiro. Então, assim, é uma logística muito grande, né? Enquanto uma logística que vocês fizeram funcionar. Enquanto as pessoas estavam dormindo, tinham outras centenas ou milhares trabalhando para repor a alimentação, para repor a parte toda de médica dos atletas. Então, assim, os hospitais todos de referência, tanto da rede privada quanto da rede pública, dispostos, abertos para atender qualquer emergência, tanto com o cidadão quanto com os atletas. Então, assim, foi uma logística muito grande. Você comentou com a gente antes do Cielo que vocês colocaram ele no 12º andar. O Cielo, em 2000, quando ele foi campeão olímpico em 2008 na China, o COB botou ele tinha colocado ele no 12º andar na Vila Olímpica. E aí ele falou, não, eu quero ficar no primeiro andar porque eu só subo um andar de escada, porque eu não quero ficar cansado que eu vou ganhar a medalha. E aí o COB fez o remanejamento dele e ele ganhou efetivamente a medalha. Então, assim, a alta performance não depende só do atleta. Não. Depende da logística, depende do preparador físico, depende da cabeça, depende da nutrição, depende de quanto tempo ele descansou, depende de como ele está com a família. Tudo isso vai influenciar no resultado positivo, porque a medalha de ouro é a consagração da união de todos esses esforços, né? Porque, assim, se você parar para ver, ele pode treinar muito. Nenhum atleta que vai para a Olimpíada não treinou muito. Perfeito. Nenhum. Não existe. Nenhum. Que vai para a Olimpíada não treinou muito, não sente dor. Nenhum deles. Todos eles, para estarem ali, eles são os melhores dos seus países e treinaram muito.
Só que o que vai diferenciar o 12º colocado do primeiro é como ele está naquele dia, a cabeça, o fator sorte. É o alinhamento de tudo, né, Rafael? Ali Exatamente. naquele É momento. isso. A performance é isso, né? Eu trabalho isso. com os atletas e quando eu recebo, eu faço um mapa de avaliação sistêmica e para eles aquilo é novo, porque os pilares, as dimensões da vida, você passa pelo profissional, pela saúde, pelo familiar, Perfeito. pelo social, pela religião. Então, quanto mais você estiver alinhado com todas essas pontas, mais você vai conseguir um resultado. Claro. E normalmente a pessoa acha que é só treinar muito, só se alimentar bem, né? Mas a questão familiar, a questão da religião, que qualquer que seja, né? Aqui Verdade. a gente não está entrando no mérito. Eu faço uma analogia até em vendas, quando eu dou treinamento em vendas. Maria, meu problema está no fechamento, é só treinar fechamento. Aí eu falo, será? A venda é um conjunto de Claro. situações Isso aí, que muitas vezes, se você não está bem, se você não é só isso aqui. E o treinamento de um atleta de alta performance é exatamente isso. Não adianta treinar só um detalhezinho. Às vezes você vai perder por outra coisa, né? O Oscar do basquete, ele falava que a esposa dele ajudava ele a treinar, ele arremessava 1000 bolas por treino. Ele virou uma máquina de arremessar. Só que o Oscar entendia que ele precisava de outras valências que não fosse fazer só pontos. Porque se ele fizesse 100 pontos, o outro time, só que ele ia fazer sozinho, e o time dele não ia fazer mais pontos, e o outro time tinha 5 caras jogando na quadra contra ele, que cada um faria a mesma coisa, faria 20 pontos cada um e daria os mesmos 100. Daria os mesmos 100. E se desgastariam muito menos do que ele. Exato. E aí chegou um determinado momento da carreira dele que ele falou assim, não preciso fazer mais 50 pontos. Eu tenho que jogar para o meu time. E ele veio para o Flamengo à época e foi campeão brasileiro pelo Flamengo jogando basquete, sendo protagonista, mas não como ele era na seleção brasileira. Ele teve essa percepção, essa maturidade com o andar da carreira dele, que ele não precisava mais fazer 50, 60 pontos. E até a humildade, porque Exato. um atleta tem a ver com o ego também. Claro. De entender que ele não está sozinho. Claro, e a maturidade, e aí eu vejo que é de formação de caráter, né? Porque a pessoa, normalmente quando chega num patamar como o Oscar chegou, a pessoa passa a achar que é Deus, né? Passa a achar que não precisa dos outros. Depende só de mim. Exato. Só que, por exemplo, a gente está falando do esporte coletivo como o basquete, eu dependo de todo mundo para correr, porque eu não vou acertar todas as bolas. O LeBron James, com 39 anos hoje, joga num time que ele faz 30 pontos todo jogo e perde todo jogo. Mas assim, por quê? Porque ele precisa dos outros atletas. E aí, se a gente entender que na vida, não só no esporte, né? Na vida, a gente precisa dos outros para a gente conseguir chegar no nosso objetivo, vai ser muito mais fácil a gente chegar. Não, e você vai mais longe. Claro, né? Claro. Uma coisa que eu vi aqui, que eu gostei muito, quando você falou que vocês fizeram um evento teste para errar. Isso é muito importante. A gente, às vezes, acha que a jornada para a vida, né? A gente aqui, no caso, está falando do atleta. É uma linha reta. E não é. Não é. Você vai errar muito para poder chegar onde você quer. Isso aqui eu achei fantástico. E a nossa maturidade, a gente foi criado numa sociedade, assim, minha mãe muito estudiosa e foi da UFRJ, professora, e a gente é pautado a escolher a nossa profissão, a nossa carreira muito cedo, né? Que a gente ainda não tem a maturidade para entender nenhuma, né, como vai ser a nossa vida, qual o melhor caminho a gente deve seguir. Então, lá em 94, quando eu escolhi entrar para a faculdade, as pessoas não entendiam, a gente não entendia como funcionava, e aí você começa a entender que você precisa passar por experiências, errar, para poder achar o caminho que vai te agradar. Saber até o que você não quer, Exato. Né? Assim, e desenvolver também, porque você só se desenvolve, né, nas dificuldades. Olha, eu fiz faculdade de fisioterapia, eu tinha certeza que eu queria ser fisioterapeuta desde adolescente. Adorava, porque trabalhava com esporte, tal. Eu fiz faculdade até o 7º período. São 8 períodos. Eu desisti no 7º período, porque eu sabia que não era aquilo que eu queria. Eu fui fazer educação física, minha primeira formação. Não sei se você sabe disso. Não tinha orientação de pai e mãe. Com 17 anos, você também, mesmo que tenha, às vezes é difícil. Né? Minha melhor amiga foi fazer educação física. O que eu fui fazer? Educação física com a minha melhor amiga. Então, isso que o Rafa está falando é verdade. De você não entender, jovem, de entender essa complexidade. Mas isso eu acho que faz parte da formação. Faz parte. Que é aquele cidadão que vai passar por isso
e vai aprender com erro e vai crescer e vai trilhar o caminho que deve trilhar. Eu acho que é uma linha tênue, eu sempre brinco com isso, né? Que entre a nossa melhor qualidade e o nosso pior defeito é uma linha muito Muito. tênue, né? Veneno e remédio. De não, o que a gente está falando aqui, de não ir para aquela coisa de começar e desistir de tudo. Verdade. Porque eu vejo muitos jovens também que começam e param, começam então e eu param. posso desistir, não Verdade. é É sobre isso. diferente. Não é sobre isso, É você exatamente. despertar, realmente. O acordar é aquilo que eu quero Exato. e ter um propósito e um direcionamento. É diferente. E o que eu acho mais importante nessa história, além de escolher o que você tem mais aptidão ou que te dá prazer de fazer, você precisa entender que mesmo você sendo de uma família rica, seja lá o que for, se você não se dedicar, isso também vai virar um fardo para você. É forte Né? isso. Então, assim, se você também não se dedicar a entregar o seu melhor ou tentar se especializar ou estudar ou formar isso no teu caráter e na tua opinião, você também não vai ser... Não. Você vai trocar. Você vai querer achar um outro meio de dizer, isso não é tão legal. Mas não é tão legal porque você não fez ficar tão legal. Com certeza. Porque muitas das vezes aquilo é a sua aptidão, mas você não se dedicou o suficiente. É aquela frase, né? O esforçado vence o talentoso quando o talentoso não se esforça. E assim, então você pode até ter o talento, mas se você não se esforçar, não vira. E nessa caminhada que eu tenho com isso, eu vejo que é o seguinte, talento é muito importante. Sorte também é muito importante. Mas o suor é mais. O suor é muito mais importante. Porque acordar cedo, entregar o que você tem que entregar, se dedicar e voltar para casa com a cabeça em paz do resultado entregue. E aquilo que você falou, nessa jornada você vai ter vontade de desistir várias vezes. Verdade. E não desistir. Verdade. Porque é essa questão, né? Você suar a camisa e não desistir, porque dá vontade. Muitas das vezes. Em qualquer âmbito da vida, dá vontade. Em qualquer profissão. Verdade. Rafa, eu queria te perguntar aqui, essas crianças, porque eu vejo também muitas crianças que elas querem se inscrever nos projetos sociais, às vezes não tem a orientação do pai e da mãe. Como é que eles se inscrevem? É fácil? Como é que isso acontece? Tem sim. Como eu falei, esse portal do governo do estado tem tudo. Lá, desde 2015, a gente criou um mapa, esse mapa do estado do Rio de Janeiro, em que você consegue acessar esse portal, acessa esse mapa, e tem várias bolinhas de várias cores diferentes. Esse mapa, você vai ver qual é o projeto de futebol, qual é o projeto de vôlei, qual é o projeto de luta. Que a própria criança pode... Qualquer pessoa pode entrar lá e ela vai conseguir clicar naquele lugar. Por exemplo, quero fazer futebol. Ele clica naquela cor. Isso aí, clica naquele lugar e aí ele vai identificar quais são os núcleos que estão mais perto da casa dele. E aí pode entrar. Pode se inscrever por ali. E aí lá tem os dados todos da onde porque a inscrição é presencial. Para entender se aquele núcleo já tem a quantidade de alunos que deve ter, para não ter, por exemplo, uma aula com 150 crianças que um professor sozinho não vai dar conta. Aí a inscrição é presencial e aí, a partir da inscrição presencial, o professor manda o cadastro desse jovem para a Secretaria de Esporte para que ela tenha esse banco de dados para poder guardar a vaga daquele menino. Legal isso. E eu queria fazer mais uma pergunta para você. Dessa toda vasta experiência que você tem na gestão pública, teve algum momento que realmente mexeu com você, que aquilo que você olha, chega em casa e fala, nossa, isso mexeu comigo? Teve algum momento em especial, algumas vezes, porque assim... Compartilha com a gente. A gente no poder público, aquilo que eu falei no começo, no dia que a gente vai para a rua e não tem mais a sensibilidade de se emocionar, vai fazer outra coisa, vai fazer qualquer coisa, vai ser chefe de cozinha... Vai fazer alguma coisa que dependa só de você, que dependa só de você e que não vai tratar de paixão, não vai tratar de ter sensibilidade. Você vai cumprir a tua missão ali, acabou, tchau. Agora, várias circunstâncias, assim, a que mais me emocionou de todas, tem um menino nesse projeto da Maré que ele não tem braço nem tem pernas. Ele nasceu com uma deficiência congênita. Aquele grupo Especiais da Maré? No conjunto da Rocinha, no conjunto de Esperança. Nesse clínica que a gente tem lá de judô, o pai estava preso e a mãe era alcoólatra. E aí esse menino andava na comunidade... Ele não tinha os braços. E as pernas. Ele andava com o seu quadríceps no chão,
machucando o quadríceps todo, porque eu não tinha nenhuma Qual a orientação. idade dele? Ele tinha 4 anos. E aí a gente identificou o professor Rodrigo, maravilhoso, professor que dá aula lá até hoje, identificou esse menino e falou, olha, eu vou... Aí foi atrás da mãe, que era uma alcoólatra, falou, olha, eu vou tomar conta dele 4 vezes por semana, ele vai ter aula comigo. E aí transformou a vida do menino. Hoje o menino é faixa verde de judô e Caramba. faz questão de ir toda vez. E é um exemplo para as outras crianças. Porque assim, se o menino consegue As limitações fazer os dele. golpes, né? Fazer e disputar Na condição na condição dele. que ele tem, como eu que tenho meus braços e minhas pernas não vou conseguir. Né? E Então, fazendo assim, uma analogia para a vida, às vezes ele tem muito menos limitação do que as pessoas perfeitas. muito, muito. E é um exemplo É um para a exemplo, gente é uma de grande determinação. inspiração. Uma outra que me deixou muito emocionado, vocês todos conhecem, o Gui, o do Vasco, o Gui, Não sei. o Gui que tem epidermólise Ah, bolhosa, sim. né? Ele, quando a minha esposa viu o vídeo, minha esposa falou, ó, eu trabalhava como chefe de gabinete do presidente da Assembleia, aí ela virou para mim e falou assim, você tem que achar ele. Aí eu falei, mas como é que eu vou achar ele? Se vira, dá teu jeito, você tem que achar ele, porque a gente precisa melhorar a vida dessas crianças. E você tem essa possibilidade hoje. Aí eu fui e achei a mãe dele, a mãe do Gui, e aí marquei uma reunião com ela, ela foi lá e tal, a gente conseguiu fazer a primeira lei no país que abarcasse essas pessoas com doenças raras. E a gente tramitou, foi uma adesão gigantesca da sociedade. A gente tramitou ela em 2 meses na Assembleia. Foi aprovado, o governador sancionou. Todas as crianças com epidermólise bolhosa ou doenças similares, hoje os parentes familiares, né, os responsáveis, têm direito a uma pensão de até R$8.000 que o Estado paga e mais todo o custeio de tratamento médico. Ou seja, o Estado deve disponibilizar os curativos, os medicamentos, tudo isso. Porque é caro, né? Muito. Não, e aí você tem um outro problema. Além de ser caro, imagina o seguinte, o Gui tem lesões aparentes, né, por fora, mas as mesmas lesões que ele tem por fora, ele tem por dentro do corpo. Né? Porque onde tem pele, ele tem lesão. Então, ele tem no esôfago, ele tem em vários outros lugares. E a mãe, imagina, como mãe, ela fica direcionada 24 horas a pensar na vida do menino. E aí não consegue arrumar emprego, não consegue trabalhar, não consegue formar dignamente a família. Se ela não consegue trabalhar, ela não consegue levar dinheiro para casa, o menino não consegue o melhor tratamento. Então a gente chegou à conclusão que seria melhor o Estado pagar isso para que as pessoas pudessem ter a tranquilidade de fazer o tratamento adequado. Com certeza. E aí a gente começou a avaliar algumas coisas que isso é visão que o gestor público deve ter. Porque normalmente a lei, quando determina a fonte de custeio. Se você não disser da onde vai pagar aquela conta, a lei é inócua. Né? E aí o que a gente fez? Tem alguns projetos do governo que não são executados a 100%. E aí a gente fez um levantamento, um censo dessas crianças, e assim, hoje no estado do Rio de Janeiro são 40 crianças que têm a doença. E a gente está falando de 40 crianças a 8 mil, dá R$320.000 por mês, que para o Estado não é nada. Não faz diferença para o Estado. Mas que para essas 40 famílias vai mudar a condição dessas crianças, porque essas crianças normalmente não costumam chegar depois da adolescência, porque não tem o tratamento adequado. Tendo tratamento, elas têm uma prevalência de vida muito maior. Então, assim, é para isso que serve a gestão, para isso que serve a política. Porque se não for para isso, não tem propósito. Não, é sobre né? isso. É sobre isso. Entender essa virada de chave que é o servir com amor. É isso. De olhar, ter olhos, né? Não é porque talvez um ou outro tenha uma condição social melhor que fique cego para o que passa à nossa volta. Verdade. E, Rafa, assim, muito bacana ter uma profissão que você pode fazer uma diferença na vida do outro. Né? Verdade. Muito lindo, muito lindo. É muito lindo. E para terminar, a gente queria, assim, a gente sempre pede uma reflexão, ou um incentivo, ou uma mensagem que você pudesse passar, que viesse no teu coração, aquilo que você achasse que pode inspirar, que pode transformar alguém. Eu falo isso muito para minha filha, que eu fui nascido e criado numa família de classe média, e consegui formar minha família, consigo hoje, graças a Deus, dar a melhor formação para ela, mas graças ao fruto do meu estudo e do meu trabalho.
né? Então, assim, eu deixo o recado para que as pessoas não se deixem levar pelo que a rede social fala, pelo que o coleguinha fala. Vai pela tua cabeça, vai pelo seu objetivo. As pessoas na vida largaram muito essa história de ter objetivos. Eu sou muito de trabalhar com objetivos focados. Eu tenho um objetivo tal, vou atrás. E acreditar nele, né, Quando eu Rafa? consigo aquele, eu já boto outro objetivo, porque senão a gente não tem motivo para viver. É. Se a gente não quiser melhorar e não tiver objetivo para crescer, para a gente melhorar e mudar de vida, para a gente não significa nada. Então, assim, se a gente não tiver isso na nossa cabeça, de trilhar o caminho que a gente tem que trilhar, com dedicação, com trabalho, com estudo, nada disso vai melhorar a nossa vida. Achar que a gente, dançando ou fazendo alguma outra coisa, pode ser, mas que isso é como um jogador de futebol, como o Neymar, é 1 em 10 milhões. No Brasil, a gente tem mais de 1,5 milhão de atletas de futebol e 1% recebe mais de 100 mil reais. O resto todo recebe menos de salário mínimo. Então, assim, dedicação, trabalho, mas tem que ter sorte, enfim. Mas eu acho que é isso, é focar nos objetivos e se empenhar para atingir esses objetivos. Isso aí A é o que vai dedicação faz a transformar, diferença. que vai transformar a vida das pessoas. Isso aí eu não tenho dúvida. Bacana. Rafa, quer falar alguma coisa? Tá Temos uma chegando ao fim. surpresa. Ah, tem uma surpresa para você lembrar da gente desse obrigado. momento aqui. Isso. Peraí. Ah Aqui, ó, lá. Rafa. Com a sua Excelente. fotinho Muito aí, obrigado. Mostra Excelente, aqui, muito Mostra pra obrigado. câmera ali, ó. Muito obrigado. Excelente. Obrigado pelo Pra carinho. lembrar, né, Marta? Para lembrar. A gente está chegando ao fim. Rafa, eu quero de verdade, assim, emocionada mesmo, te agradecer por essa vinda aqui hoje, essa Poxa. oportunidade da gente ver a gestão pública com uma ótica positiva, porque eu acho que a gente às vezes vê de uma forma Com muito certeza. depreciativa, de ver esse incentivo, de ver a sua paixão, porque de querer realmente agregar na né? vida das pessoas, do que é aquela história, né? Onde a sua mão alcança, Verdade. eu vou me esforçar. Parabéns pela linda esposa que ele tem, pela linda filha, Obrigado. porque a família é o nosso alicerce. Meu tudo. É isso aí. Tem um caso, Maria, que a gente trabalhava a gente era conhecido, e um dia eu meio que briguei com ele, né? Depois, porque ele grandão assim, aí depois aquilo me fez mal, porque ele é tão educado, apesar de ter... Quantos você tem de altura, Rafael? 1,90. 1,90 de altura, grandão assim, mas ele é de uma delicadeza, assim, é de uma educação, que eu até falei para sua esposa, eu falei, nossa, me senti tão mal de ter brigado com ele, ainda bem que passou. E hoje a gente está aqui. 100%. Estou muito feliz, obrigada, Obrigado agradecer. pelo convite. E até a Obrigada. próxima Até do a nossa próxima. Arena Pauta Performance. Tchau, tchau.